Sua Bíblia, vamos usar aqui a versão revista e atualizada, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Palavra do Senhor. Queridos, estamos diante de um texto extremamente elucidador. Estamos diante de um texto que fala muito, em tão poucos versículos, com tão poucas palavras. Estamos diante de um texto que, se compreendido à luz de toda a Escritura, à luz de toda essa epístola, certamente pode operar em nós uma mudança muito grande. Afinal, queira você ou não, afinal acredite você ou não, afinal esteja você disposto ou não, o fato é que a história da humanidade, ela está se encaminhando para um desfecho. Eu sei que o nosso olhar da história, geralmente, é um olhar muito estreito e muito restrito à nossa própria experiência. Primeiro, porque olhamos a história a partir dos nossos sentidos. E segundo, que ao olhar a história da humanidade, não raras vezes nós ignoramos toda a história do passado e deixamos de pensar e considerar aquilo que será história no futuro, aquilo que será amanhã. O homem, em sua debilidade e até um certo sentido, uma falta de responsabilidade para com o seu ser em relação aos tempos, não costuma fazer uma avaliação do todo da história, da qual nós participamos e da qual nós somos apenas um ponto.
Entenda definitivamente que quando nós olhamos as Escrituras, do ponto de vista da revelação, ela estabelece como que um panorama de toda a história da humanidade.